Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde iremos te ensinar tudo sobre licitações públicas. O nosso objetivo nesse canal e na nossa série do 0 ao milhão é ajudar pessoas e empresas que nunca venderam para o governo ou ouviram falar sobre licitação pública a entenderem um pouquinho mais desse mercado, né? E a gente vai te ensinar esse passo a passo, né? Semana passada a gente falou um pouco do que é o mercado de venda para o governo, qual que é a importância. E hoje a gente vai falar sobre aberturas de empresas, né? Quem não tem um CNPJ, como é que essa pessoa consegue iniciar no mundo das licitações públicas? Hoje eu estou aqui com a Ariane Ferreira, que ela é contadora e ela vai explicar um pouquinho para vocês quais os tipos de empresa que existem, qual que é a melhor opção para quem está querendo iniciar, sobre o faturamento e como é que você consegue abrir hoje um MEI. Iremos fazer com você um passo a passo. Ariane, explica para quem está de casa assistindo a gente, né, quais são os tipos de empresa que hoje quem quer iniciar, né, em licitações públicas ou empreender pode abrir. Nós temos uma variedade de modalidades. Nós temos o MEI, nós temos a empresa individual, nós temos a limitada, nós temos a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, nós temos também a Sociedade Simples. Então, quem quer ingressar nesse mercado de licitações pode estar escolhendo uma dessas modalidades. Como escolher essa modalidade? Você vai avaliar o seu negócio, você vai avaliar o capital social, faturamento mensal, quantidade de funcionários, para escolher em qual modalidade dessa se enquadrar. Tá. E hoje, por exemplo, quem a gente está começando do zero, né? Nossa série ela vai do 0 ao milhão ensinando. Quem está começando não tem nada pronto. Tô ruim também de dinheiro, eu quero abrir uma empresa. Qual que é a diferença hoje, por exemplo, de um MEI para um outro CNPJ normal? E qual que é a vantagem e a desvantagem de um para o outro? Então, o MEI, hoje, para quem está iniciando, é uma boa opção. Por quê? O MEI ele não precisa de um contador para você abrir, né? Você pode ter até um funcionário. O MEI, o faturamento dele é anual, é 81 mil. Ele não precisa de licenças, alvará, porque quando você abre o MEI, você já está livre dessas burocracias, né? E já uma outra empresa, qualquer outra dessas modalidades que eu falei, você precisa de um contrato social, você precisa de um contador para estar abrindo, todas elas precisam da entrada na junta comercial, e você precisa também de ter DRE, que é a demonstração de resultado de exercício. Então, o MEI não é obrigado a ter o DRE, ele pode ter se quiser, mas não é obrigado. E hoje em dia, lembrando também que o MEI ele fica obrigado a ter a inscrição estadual. Aí sim precisa de um contador para estar dando entrada, né? Desde outubro do ano passado, o MEI passou a ser obrigado a ter a inscrição estadual. É onde você vai precisar de um contador. E também você não precisa de um contador para estar fazendo a contabilidade mensal, que é emitir a DAS, você consegue emitir sozinho pelo aplicativo, e fazer também a declaração de faturamento anual, que Entendi. são as obrigações do MEI. E os custos para poder abrir para o MEI e para um outro CNPJ? Quanto mais ou menos aí que a pessoa vai desembolsar para poder abrir uma empresa hoje? O MEI ele não tem taxa para abrir, o custo é zero. Já as outras modalidades de empresa têm custo podendo chegar até R$ 2.000. R$ 2.000. E qual documentação que precisa para quem quer abrir um MEI hoje? Quero começar com MEI e o que eu preciso de documento? Documentos pessoais, como CPF, identidade, título de eleitor, e o endereço da loja, se caso for um ponto comercial, mas se não tiver um ponto comercial, o endereço somente de quem está abrindo o MEI. Tá. E, por exemplo, né, o MEI, a gente sabe que existem determinadas atividades, né, ou KNAI, depois você podia explicar pra gente o que é o KNAI, que não podem ser MEI, né, e somente outras empresas, né, e qual seria os custos para quem
quer entrar com essas outras atividades, né? Mas o que ela precisa fazer para poder abrir esse outro tipo de empresa sem ser MEI? Então, é bom você ter falado isso. Realmente, o MEI, ele é amplo, mas ainda tem algumas atividades que não podem ser MEIs. Atividades intelectuais e vários outros. E alguns produtos também que você, para fornecer, não pode ser MEI. Precisa ser um outro tipo de empresa. Hoje, para a gente abrir uma outra empresa, primeiramente tem que contratar um contador para ele estar fazendo o contrato social, estar dando entrada na junta comercial, dar entrada na prefeitura para o alvará, inscrição municipal, inscrição estadual, bombeiro, liberação de bombeiro. Então, tem todo uma custa, né, para esse processo. E aí também você vai precisar se enquadrar. Ah, eu quero ter um sócio. Então, se você quer ter um sócio, você vai escolher pela modalidade limitada, que você pode ter 2 ou mais sócios e pode, para ser uma empresa de microempresa, na verdade, você pode faturar até 360 mil. Aí, se passou os 360 mil, aí você vira uma empresa de pequeno porte. A ME, que é a microempresa, você pode ter até 9 funcionários. E para comércio e prestação de serviço. E indústria até 19 funcionários, Não, sendo legal, uma ME, legal. né? E se for uma empresa de pequeno porte, você vai poder faturar também de 300, a partir de 360 mil até 4,8 milhões. Você pode ter de 10 a 49 funcionários para comércio ou serviços e de 20 a 99 para indústrias. Tá. Tá. Por exemplo, hoje a pessoa escolheu iniciar com o MEI, né? Só que aí ela já foi aumentando o faturamento dela. Igual, por exemplo, nessa série nossa é do 0 ao 1 milhão. Ao 1 milhão, a pessoa não vai poder continuar sendo MEI, né? Ela vai ter que mudar a categoria da empresa dela. Isso é automático? Muda sozinho? Como é que funciona essa alteração? É automático, muda sozinho. Eu aconselho as pessoas que são MEI pedir o desenquadramento, procurar um contador antes que isso aconteça sozinho, porque se acontecer sozinho, gera multa, talvez você não vai poder escolher o regime que você vai querer, automaticamente, se ele for desenquadrado, ele pode mudar direto para um lucro presumido ou um lucro real, e você não vai poder se enquadrar no Simples Nacional, né, que as custas são mais baixas. Eu aconselho, você é um MEI, não quero sócios. Você pode estar escolhendo ser uma empresa individual ou uma sociedade limitada unipessoal, Entendi. uma dessas Então, 2 modalidades. A diferença das duas é o quê? A empresa individual, ela não tem separação de patrimônio. O patrimônio de pessoa física é o mesmo patrimônio de pessoa jurídica. Fica um patrimônio só. Você não consegue fazer essa separação. essa é qual Qualquer coisa tipo? é empresa individual. Ah, tá. E a empresa a sociedade limitada unipessoal tem a separação de bens, pessoa física e pessoa jurídica. No caso, assim, se você abrir uma empresa e qualquer problema que vier, você responde também como pessoa física. E Entendi. sendo a limitada unipessoal, não. Você responde somente com pessoa jurídica, é separado os patrimônios. E o faturamento das duas é o mesmo. Para microempresa, até 360 mil, e para empresa de pequeno porte, até 4,8 milhões. A empresa individual, ela não precisa de contrato social, mas de um requerimento de empresário. Já a sociedade limitada unipessoal, ela precisa de um contrato social. Ambas precisam de um contador, ambas precisam da entrada na junta comercial, da entrada em inscrição estadual, inscrição municipal. A única modalidade de empresa que fica isento dessas licenças é o MEI. Ah, tá. Então, todas essas empresas precisam pedir essas licenças a mais, né? Por Uhum. exemplo. E aí dando uma resumida,
Quais são essas licenças a mais que quem quer ter uma empresa hoje precisa, sem ser MEI? Né? Você falou do alvará, tem mais Isso. alguma outra? Alvará, inscrição estadual, inscrição municipal, liberação de bombeiro, vigilância sanitária. E também vai depender muito do ramo de atividade, né? Porque aí tem os ramos de atividades que têm umas licenças exclusivas. Entendi. Conselho também, né? Tem algumas Isso, empresas que precisam conselho. registrar em conselho. Conselho de contabilidade, né? Tudo isso aí você precisa de um registro. Conselho de Então, por administração, exemplo, engenharia. a contabilidade, por exemplo, não pode ser MEI. Ah, bacana. Então, se eu quiser hoje, né, trabalhar com a área de conhecimento, não é isso que você tinha falado? O que Atividades é intelectuais. isso aí? Atividades intelectuais, então eu não posso ser MEI, né? Se eu já quiser Não, começar prestando serviço de atividades intelectuais, eu preciso abrir, então, uma empresa, né? isso. Sem ser MEI. Uma modalidade boa para quem exerce atividade intelectual é a sociedade simples. Você Entendi. pode abrir sozinho ou ter sócios. Essa sociedade simples, ela não pode ter fim de mercado, entendeu? Somente prestação de serviço. Entendi. E a gente também falou sobre faturamento, né? Resume um pouquinho, pessoal, o que é faturamento? Porque às vezes quem está em casa não tem noção nenhuma, né, assim, de empresas, essas coisas. O que é faturamento e como é que ele pode calcular o faturamento dele? Então, o faturamento é tudo que a sua empresa recebeu num ano. Geralmente, a gente faz, por exemplo, o DRE, né? Que é para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. O faturamento é dos últimos 12 meses. Por exemplo, o faturamento do mês, geralmente a gente entrega a declaração até 31 de maio do ano subsequente, né? E aí é tudo que entrou, faturamento bruto, tudo que entrou em dinheiro na sua empresa. O MEI pode fazer isso pelas notas fiscais ou anotando mesmo as vendas e tudo. Já as outras empresas já conseguem puxar faturamento pelo sistema, porque essas outras modalidades de empresa você tem que ter um sistema de entrada de nota, saída. Aí você consegue estar fazendo os cálculos do faturamento por programa mesmo. Então, assim, ó, uma observação que a gente precisa fazer também, né? Para quem quer entrar, precisa realmente fazer um planejamento, né, do que ela quer, de onde ela quer chegar, porque se ela entrar também, né, num tipo de empresa e depois ela não tiver hoje condições, né, a empresa dela fica negativada também, não é isso? Aí ela fica como se fosse um carimbo vermelho e ela não consegue nem participar das licitações, porque para você entrar em licitações você precisa apresentar várias CNDs, né, que é uma certidão negativa de débito, mostrando que você está em dia, né, com suas obrigações, tanto municipal, estadual, federal, com a Justiça do Trabalho. Existem diversas certidões negativas que você precisa apresentar e mesmo sendo MEI, você também precisa apresentar essas CNDs. Correto, Ariane? Como é que funciona aí esses débitos? Se a pessoa deixar de pagar ou honrar com as obrigações dela? Então, os débitos podem ir até para a dívida ativa da União. Isso Hum, qualquer modalidade de empresa, seja ela MEI, seja ela uma sociedade limitada com sócios. Entendi, bacana então. Então, ó, você que está escutando a gente, você precisa se planejar realmente qual que é o tipo de empresa que você quer abrir e qual o mercado, né? Tudo isso aí você precisa botar lá no papel antes de já executar, né? E aí, resumindo um pouco então do que a gente falou, né? Para quem quer iniciar, testar, pode começar com o MEI, né? Você pode me corrigir, Ariane, se eu estiver errada, tá? Você pode começar com o MEI, mas também vai depender do tipo de atividade, né, que você quer fazer, porque existem atividades que não podem ser MEI. Se você já quer iniciar também, né? Eu já tenho um objetivo, já quero iniciar. Você pode abrir também uma outra empresa sem ser MEI, só que você vai precisar de um contador, né? E às vezes é muito melhor você contar com a ajuda de quem conhece desse ramo para também não se enrolar, correto, Ariane?
Senão, Exatamente. né? Senão, Exatamente. né? Por exemplo, é igual o MEI. Ele dispensa contador para estar abrindo, né? Que o processo é todo digital. Porém, você precisa de um contador para estar fazendo a inscrição estadual e também um planejamento mesmo, tributário, todas as outras burocracias que vêm aparecendo no decorrer do tempo. Isso. Isso. E o MEI, né, para licitação pública, ele também precisa apresentar um balanço patrimonial e a DRE, que apenas um contador pode fazer. Ou seja, se você estiver pensando em abrir um MEI, você já tem que contar com isso, porque você vai precisar de um contador independente do seu tipo de empresa, de onde você for atuar, você vai precisar de um contador para participar de licitações públicas, porque você precisa apresentar esses outros documentos, mesmo que por lei não seja obrigatório o MEI ter, né? Mas pela lei de licitações você precisa apresentar essas evidências, né? Até para comprovar que você tem condições de honrar o contrato que você está assinando ali junto à administração pública. Para quem tem dúvida de quais informações que alimentam o DRE. O DRE ele é alimentado pela sua receita bruta, aí deduções e abatimentos, também despesas financeiras, despesas com depreciações, despesas administrativas, custo de mercadoria vendida ou de produto vendido. E aí, fazendo toda essa estrutura e os cálculos, no final a gente vai saber se sua empresa está tendo lucro ou prejuízo. Agora a gente vai te mostrar um passo a passo para você que quer abrir o seu MEI, como é que você consegue fazer isso online. Então, o primeiro passo é entrar no portal do empreendedor. Aí você vai digitar a opção Quero ser MEI. Em seguida, formalize-se. Aqui a gente vai entrar com a conta Gov, ou se você não tiver uma conta Gov, a gente vai criar uma conta Gov. No caso, eu vou entrar com uma conta que já tem, né? Já tem o usuário e a senha. Hoje em dia é difícil uma pessoa que não tenha. Aqui nós vamos concordar, tá? Com a lei de proteção de dados pessoais. E a gente vai para a tela de abertura do MEI, onde a gente vai preencher aqui com as nossas informações pessoais, né? Identidade, órgão, CPF. Aqui, a ocupação principal, a gente vai estar escolhendo qual é a nossa ocupação. Eu vou colocar aqui costureira, que me veio aqui na cabeça, eu vou colocar como modelo. Você pode escolher uma atividade principal e até 20 secundárias. Essa Então, aqui atividade você. é o que a pessoa faz, certo? Isso. A Ou que ela atividade vende principal também, né? que ela faz. Exatamente, ou prestação de serviço. E aqui a gente vai estar escolhendo se é um estabelecimento fixo, se você vende na internet, se é de porta a porta. E aqui o endereço comercial, se você tiver um ponto fixo, você vai colocar seu endereço comercial. Se for o seu endereço de pessoa física também, você vai estar colocando aí. Aí, quando chegar aqui embaixo, no endereço residencial, você vai optar por colocar o mesmo endereço residencial e comercial, se você não tiver separação, né, do seu endereço físico para o seu endereço pessoa jurídica. Aí aqui a gente declara, né, que a gente está ciente de tudo que dispensa alvará, das guias que tem que pagar mensais, das obrigações, das leis que cobre o MEI. Aí a gente vai estar preenchendo todas essas opções. E assim que a gente preencher todas as opções, a gente vai clicar em continuar. Preenchendo todas as informações com seus documentos pessoais, o endereço, e declarando ali que você está ciente de todas essas opções, você vai clicar em continuar. Aí,
Clicou em continuar, você vai dar um confere nos seus dados, ver se está tudo certinho mesmo. E assim que tiver tudo certinho, você clica em confirmar. Pronto, seu MEI está criado. Aí você vai emitir o seu comprovante de registro do MEI. Isso aí é onde constam as informações do CNPJ, certo? Exatamente. Ali já vai sair o seu número de CNPJ e tudo direitinho. O nome da sua empresa. O MEI, ele não tem como você escolher o nome da sua empresa, né? Ele já é automático, é o nome que eles mesmos geram. Já as outras modalidades, você consegue dar um nome à sua empresa. Com isso, a gente chega então a mais um fim de uma das séries que a gente iniciou na semana passada. Eu gostaria de agradecer a Ariane, né, pelo tempo disponibilizado aqui com a gente, por compartilhar um pouco do seu conhecimento. E recapitulando um pouco do que a gente falou hoje, né? Você que quer iniciar no mundo das licitações ou empreender para qualquer ramo, você precisa de um CNPJ, né? Você pode iniciar como MEI, mas o MEI ele tem algumas limitações que vão te obrigar a ter um outro tipo de empresa e a ter o auxílio aí de um contador. Mas mesmo você como MEI, né, você vai precisar de um contador para poder fechar balanço e DRE para você disputar licitações públicas. E aí, Ariane, quem hoje está precisando de uma ajuda, de um auxílio ou realmente de abrir uma empresa, né, com contador, como é que eles te encontram? Passa aí os seus contatos. A minha rede social, a página que eu tenho no Instagram, e lá tem direitinho os serviços que eu presto, o meu contato, tá? É Ariane Contabilidade. Tá ótimo. Então, pessoal, se você precisar de alguma coisa, não deixe de chamar a Ariane, que ela vai estar dando todo o suporte necessário aí que você precisar para poder fazer a gestão da sua empresa, né? E abertura também para se você não tiver um CNPJ. E aí, semana que vem, temos um novo vídeo, né? Não deixe de acompanhar a gente aqui no nosso canal no YouTube. Compartilha, né, esse vídeo com quem você conhece, que está precisando adquirir esse conhecimento ou precisando de um auxílio aí na abertura da empresa. Compartilhe, ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos e não deixe de seguir a gente também no nosso Instagram. Até a próxima e muito obrigada aí pelo tempo de vocês.